3, 2, 1 e... Vai! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está desse lado da tela. Aqui quem vos fala mais uma vez, Gabriel Toy. E hoje eu recebo ela, uma amiga minha das épocas de faculdade. Ela que já está quase se formando, já é uma semi-jornalista, está quase ali. Está com uma mão no diploma e a outra está quase chegando. Isabela Volpi, tudo bem com você, Isa? Oi, gente, tudo? E você, Gabriel? Tudo bem também. Quanto tempo, né, Isa, que a gente não conversa, não troca um papo? Nossa, muito tempo. A gente se reaproximou agora por causa do podcast. Do nada a gente começou a conversar sobre isso. E agora estamos Né? aqui. Verdade. E aproveitando que você falando desse podcast, a gente poderia começar um pouco conhecendo você melhor, porque o podcast era justamente isso, né? Conhecendo algo, conhecendo a Sorveteria Elite. E agora a gente Uhum. pode conhecer um pouquinho melhor. Então se apresenta pra gente, conte mais sobre a Isabela Volpi. Bom, meu nome é Isabela Volpi, tenho 21 anos. Eu faço jornalismo, estou no último ano, como o Gabriel falou. E eu tenho um perfil no Instagram que chama Continuemos, onde eu escrevo textos reflexivos. Eu comecei em 2018, estou até hoje. E pretendo fazer dele meu ganha-pão. Vamos ver o que vira. Uma poeta na nossa frente, olha que bonito. E que raro de ver, né? Hoje em dia tá cada vez mais raro, né? É E a gente vai verdade. debater muito sobre isso também, né? Sobre essa sua visão dessa nova geração que está chegando, que na verdade chega todos os dias, né? Isa, agora que você falou um pouquinho sobre jornalismo, sobre também o Continuemos, que é o nome do seu perfil de textos, né, de poesia que você posta lá no Instagram, eu queria que você contasse pra gente como que está sendo a sua quarentena de estudante universitária. Porque, assim, além de ser estudante, tem o plus a mais, né? Que você está no último ano, na época de TCC, que aí só para dificultar mais Exatamente. ainda, né? Todo mundo, eu falo que eu tô de quarentena fazendo TCC, o povo, meu Deus, como você tá aguentando? Mas é o seguinte, eu tô fazendo home office também do meu estágio, então eu acordo cedo, tô mantendo uma rotina ainda, né? Então eu trabalho, aí depois do trabalho eu continuo na mesa, porque aí eu vou pro TCC e fazer os trabalhos da faculdade. Agora eu vou entrar em férias, mas estava fazendo TCC e trabalho junto. Nossa. Mas nos finais de semana eu tento fazer um detox assim de tudo. Então eu assisto série, filme, danço, canto, faço tudo para me divertir, para a semana eu focar em tudo que eu tenho que focar. Não, e é até bom você falar nisso, né? Que depois a gente vai poder apreciar um pouquinho dessa sua parte de cantora, dançarina, né? Tá bom, tá bom. Mas, Isa, então, assim, é meio óbvio falar que você não esperava que isso fosse acontecer nesse momento, né, da sua vida. Exatamente. E, e como que você acha que vai ser o depois disso, depois que tudo isso passar? Então, você sabia que eu não tô pensando muito nisso? Eu vejo muitos programas assim, já com esse tema, né? Muitas lives estão falando sobre isso, de tudo depois da pandemia, mas não sei se eu tô sem esperança, mas não sei, tá muito difícil, sabe, de ver um depois, porque a atitude das pessoas não tá mudando, entendeu? Então, eu não sei muito sobre isso. Baita motivacional, obrigado, viu? A gente precisava dessas palavras aí. Olha, eu queria ser positiva com essa situação, mas assim, não sei. Cada dia que a gente vê tá piorando e eu não sei o que pensar. Sério, sério mesmo. Não, a gente brinca, dá risada, mas se a gente for analisar de fato, é uma situação bem triste, né? O mundo está doente e a gente está nesse mundo. E a gente tem que. Ou a gente vira os heróis e vence esse vírus, ou a gente se adapta, como sempre aconteceu na face da Terra, né? E Sim, sim, vai ser a lei de quem se adaptar melhor, né? exatamente. Mas eu espero E. que tudo acabe bem, né? Não, obviamente. Se você falasse, não, espero que tudo acabe mal, Não, pelo já amor ia de chamar de Deus. Thanos, já, a gente já Não, fechava aqui a entrevista e tudo mais. Deus, pelo amor de Deus. Bom, E, queria, mas usar o estado dos dedos pro melhor, né? Não pro pior. boa, verdade, em vez de tirar Extinguir o metade. corona, não a humanidade, né? Boa, boa. Gostei, ó. Foi boa, foi boa. Você saiu bem, você saiu bem. Obrigada, Consertou. obrigada. Isa, deixa eu te falar. Eu queria que você também falasse pra gente
sobre essa nova geração de jornalistas que estão vindo, porque o jornalismo em si, ele está sofrendo uma mudança muito drástica, ele está saindo do analógico e cada vez mais indo para o digital. E a gente já é uma geração, eu falo a gente porque a gente estudou no mesmo ano, mas a gente é uma geração já que tem que estar adequada já tem que estar adaptada ao digital, mas também todas as teorias, tudo que a gente aprende ainda é no analógico. Como é para você fazer parte dessa geração que está transformando o jornalismo, o modo de se comunicar? Bom, como a gente estudou, né, a gente tem que ser sempre um profissional multimídia, não só no jornalismo, né? Então a gente tem que saber se portar em vários ambientes, tanto na TV, rádio, como nas redes sociais, que é o que está mais em alta agora. Mas é clichê, mas hoje em dia todo mundo pode dar uma notícia, né, nas redes sociais. Mas quem estuda assim tem sempre um quê a mais, né? Mas eu acho super legal porque é uma coisa que tá ficando mais popular, tá ficando uma coisa mais tete a tete, né? Como diria minha mãe. Por mais que seja através de uma tela, é uma coisa mais próxima do outro, né? São meios que todo mundo usa, então a gente fica mais próximo sempre de quem tá assistindo a gente. Sim. E assim, você tá feliz com a época que você tá vivendo? Assim, não a época, obviamente, da pandemia, mas eu digo assim, a época do mundo, assim, 2020. Porque sempre tem aqueles jovens que falam assim, nasci na época errada, eu gosto dos anos 70, porque tinha o rock, tudo era mais livre, mais ou menos, né? Mas assim, você tá feliz com a época que você nasceu, assim? Ou você que fala assim, não, eu queria ter nascido lá mais pra frente já pra ver como seria? Olha, eu sou uma pessoa bem saudosista, para falar a verdade. Eu gosto muito do passado, viu? Mas eu falo que eu queria, uns anos 80, assim. Eu acho bem legal aquele rock, aquele ar mais romântico de sociedade, sabe? Eu acho bem legal. Que massa. E assim, uma pergunta que eu te faço agora, porque você está no último ano de jornalismo e o ano que vem você já vai para a prática, esquece professores te Tomara ajudando. que eu vá para a prática. Não, vai sim, vai sim. E a pergunta que é assim, a pergunta é curta, mas a resposta aí você pode ir longe ou fazer do jeito que você quiser. Tá Você está bom. preparada? Você se sente preparada para começar a ser uma estagiária assim e começar aos pouquinhos? Bom, eu não sei se alguém já está preparado nessa vida, mas, na minha opinião, eu acho que assim, eu estudo, né, 4 anos de jornalismo, a gente aprende bastante coisa, mas na prática é totalmente diferente. A gente sabe ali da teoria e tal, que uma porcentagem grande do nosso trabalho, mas ter uma experiência é uma coisa bem diferente. Mas eu me sinto preparada assim, mas a gente vai se sentindo ainda mais preparada vivendo aquilo, eu acho. A gente já está preparada, mas vivendo a gente sabe mais ainda, vai aprendendo mais ainda. Não, com certeza. E qual área do jornalismo você pretende se especializar? Ou você pretende ser mais aquele jornalismo geral, rádio, TV, Então, jornal? eis a questão. No primeiro ano de jornalismo, em 2017, eu entrei querendo ser a Fátima Bernardes, né? Apresentar o Jornal Nacional. É padrão isso, né? Pra quem entra no jornalismo. Mas, agora eu não sei. Ouvindo os podcasts que até a gente fez, né, junto na faculdade, eu gosto muito de rádio, gosto bastante. Até meu TCC tá sendo um podcast, né? Vai ser um podcast. Mas eu não sei. Mas eu queria trabalhar numa rádio para ver como que é, assim, eu gostaria. Eu queria mais para esse lado e continuar nas redes sociais, como eu já tô, né? Que continuemos. Eu acho duas áreas bem legais. E até faz um pouco de sentido com o que você falou desse lado mais saudosista, né? O lado da rádio, que ainda É, tem todo aquele romanticismo, né? Que fica em sim, torno da rádio, todo o trabalho que dá para botar a rádio no ar. Bem legal. exatamente. E agora, já falando de jornalismo, e aproveitando, até falando de jornalismo, ó, estou com o uniforme aqui do segundo ano de jornalismo da Unilago, de 2018. Você já deve ter uns 4 em casa, né? Um para cada ano. Tem uns 4. Eu só tenho 2, só que eu só fiz metade. Que minha faculdade é igual a obra do governo. 4 anos era o prazo, mas a gente vai estendendo para uns 8. Quem sabe
Até os 30 eu me Você gostou formo. de estender bastante, né? Eu gosto tanto de jornalismo que eu vou fazer durante 8 anos, né? Essa é a Né? ideia. Paixão é assim mesmo. E já que estamos falando de paixão, muito obrigado pelo gancho. Agora eu quero saber um pouco mais sobre esse seu outro lado, o lado mais artístico, mais sentimental, mais sensível de Isabela Volpe, que é a parte da poesia, a parte do Continuemos, do Instagram. E eu quero saber de vocês, antes da gente falar um pouquinho sobre o Continuemos, como surgem os poetas? Oh my God. Bom, olha, eu surgi de uma decepção amorosa. Olha só. Eita. Eu tava triste, acontece com todo mundo, né? Uma decepção amorosa. E eu fui lá colocar esse sentimento no papel. Na verdade, foi no notas do celular. Século XXI é assim, né? Né? Mas foi isso. Eu comecei a escrever que eu tava triste, que sempre aconteceu comigo, que não sei o que. Tava colocando, tava escrevendo no celular. E aí tinha a minha amiga, Tainara, que você conhece, que ela já tinha um perfil no Instagram de resenhas de livros, que ela gosta muito de ler. E eu pensei, gente, eu gosto bastante de escrever e agora eu tô escrevendo umas coisas que rimam, umas coisas bem legais. Virando E aí eu. MC. Não necessariamente. Mas eu falei, eu acho que eu posso mostrar isso para as pessoas, escrever sobre alguns assuntos, né? Que eu sempre gostei de escrever. Eu sempre fui aquela pessoa na escola que gostava de fazer resumos. Essa mesmo. Quem diria, hein? Então, e aí eu conversei com ela, ela me incentivou super, e aí comecei e continuamos. Então, eu sei, eu acho que existem diversas maneiras de surgir um poeta, mas essa foi a minha maneira. Através de uma desilusão amorosa, hein? Exatamente. Tem gente que faz sertanejo e tem gente que faz poesia. Tá certo. Isso aí. Justo. E Isa, como você vê esse novo cenário, assim, essa nova linguagem da poesia? Porque se a gente pega lá atrás os grandes poetas do Brasil, a linguagem da época condizia muito com os textos que eram escritos. E hoje em dia a linguagem está cada vez mais moderna, cada vez mais abreviada, cada vez mais adaptada à nova realidade. E hoje em dia a gente escreve, sei lá, a palavra também em três letras só e tudo vai se modernizando. E você é aquela poeta que vai com a modernidade ou você ainda é aquela poeta que traz aqueles traços das suas inspirações? Bom, eu sempre busco manter umas palavras rebuscadas, vamos dizer, porque eu acho bem bonitas ainda. Eu tento casar, na verdade, esses dois nichos, né? Porque a gente tem que conversar com todo mundo, né? O público, a gente tem que abranger todo mundo. Eu confesso que eu gosto dos dois, na verdade. Eu gosto bastante. Mas eu gosto principalmente do rap, que também é uma poesia, né? E do rap de denúncia, que fala sobre política, sobre a nossa sociedade, sobre a vida do século XXI. Eu acho muito legal. Que massa! E agora falando sobre o rap, que eu gostei que você colocou um assunto de rap, não estava nem na pauta, mas a gente vai descobrindo um pouquinho mais e vai colocando. Quem são suas inspirações no rap? O que você escuta então quando você está ali naquele momento do processo criativo? Então, bom, eu ouço bastante Emicida, um deus do grego, aquele homem. Eu falo nos textos, tá, gente? Deixa eu ver. Eu confesso que eu não sei muitos nomes, porque eu presto bastante atenção nas letras e esqueço dos nomes. Mas Acontece comigo Emicida, também. eu lembro. Gabriel Pensador, sensacional. Eu adoro. Deixa eu lembrar. Deixa eu ver a playlist aqui, já tô perto aqui. Mais fácil. Pera aí. A gente Eu espera, não lembro, tem problema. eu lembro de uma apresentação que eu fiz na escola e foi meio que um protesto, assim, foi muito legal. E foi com a música, deixa eu procurar aqui. A gente tava toda de preto, eu e umas amigas, foi muito legal. Ai, cadê? Não, não é essa, errei.
Deixa eu ver a música. É Dando Nome aos Bois do... Cadê? Caramba. Aqui, Oriente. Maravilhosa essa música. Oriente. Muito Banda boa. da RJ, né? Do Rio de Janeiro. Sim. Oriente eu escutava em 2014, quando tive uma desilusão amorosa também. E aí eu usava para afogar as minhas mágoas. Ouço bastante Marcelo D2 também. Marcelo Deus também. E são são nomes bem fortes, né, no cenário do rap, que passam justamente esse lance essa ideologia, né, do povo e tudo mais. E é basicamente o caminho que você pensa também. Você também tem esse pensamento, compartilha dessas linhas, igual essas pessoas que você citou aqui, ou você só gosta da música mesmo, ou você também segue o pessoal do artista? Não, eu sigo o pessoal e me identifico, por isso que eu gosto, né? Me identifico com as letras, o sentimento que eles têm e eu me identifico bastante. Eu até faço alguns poemas desse jeito, né? Eu tento, na verdade. Preciso entrar mais nesse nicho aí de denúncia, mas eu gosto bastante. Legal. E depois vou pedir para você separar uns textos para a gente, eu até posso pegar no seu Instagram mesmo, que eu queria colocar aqui para a gente dar uma olhada, de ilustrar aqui para a galera também, porque eu acho Tá bem bom. importante dar esse espaço, assim. Obviamente meus números não são absurdos, né? Pô, eu trabalho com a realidade. Mas quanto mais pessoas conhecerem esse universo, mais pessoas vão poder abranger a sua mente, né? Sim, com certeza. E Isa, agora a gente vai ir para um lado um pouco mais polêmico também, mas muito importante de ser dito, porque quando eu te chamei para a gente gravar esse bate-papo aqui, eu falei que eu queria tocar nesse assunto, mas eu não queria que esse assunto fosse o nosso tema principal, porque toda vez que é entrevistada uma mulher e que tem um posicionamento mais forte, sempre batem na tecla da importância da mulher ali e da representatividade dela. E eu acho que assim, que é, que é tão importante isso que é legal a gente debater, mas também não deixar como tema principal, porque eu quero saber sua opinião sobre rap, sobre política, sobre poesia, sobre jornalismo. E isso sim é o verdadeiro dar espaço para as mulheres, porque se a gente ficar sempre falando a mesma coisa, sempre vai se repetir. Eu acho que a gente também tem que falar disso, não pode deixar de ser dito, mas sempre abrir mais, dar mais o espaço, né? Não é só deixar ela falar que ela merece ser escutada e não escutá-la de fato, né? Uhum. E eu queria saber justamente sobre isso, sobre a importância que a mulher tem que ter em todos os ambientes da sociedade, e é justamente aquele lance de lugar de mulher onde ela quiser. Eu queria que você debatesse isso também um pouco mais no âmbito do jornalismo e da poesia, que são mais as suas áreas ali. Bom, atualmente vem se discutindo bastante esse lugar da mulher na sociedade. Bom, é muito importante para nós, né? Porque por muitos anos a gente esteve atrás de muitos homens, então a gente tem que ser ouvida, como você falou. E é muito importante no jornalismo, na arte, na poesia, em todos os ambientes, que a mulher esteja lá, principalmente para despertar também esse interesse em algo em outras mulheres. Porque ainda tem mulheres que têm um pensamento retrógrado, vamos dizer assim, e a gente precisa inspirar ainda mais mulheres, né? Mas é muito importante porque sobre representatividade, sobre saber que a mulher pode sim estar em vários lugares. E nossa, essa é uma discussão muito grande, mas é muito importante falar sobre isso. Na poesia eu vejo bastante pessoas, eu sigo bastante mulheres, né, que estão nesse ramo e é bem legal porque o homem já teve sua vez, né? Mas a gente só quer igualdade, né? A gente quer os mesmos direitos que todo mundo, igual como as minorias, né? Que a gente vê por aí. A gente só quer ser igual a todo mundo. Todo mundo quer ser igual a todo mundo, porque todo mundo é igual a todo mundo, né? Então a É, gente esse, tem. Pode falar. Não, é falar que é bem louco a gente pensar que, se a gente for pensar, o básico de todas as lutas é justamente a igualdade, né? Ninguém tá querendo Exatamente. mais do que ninguém, a gente só quer a igualdade. Muito louco. Sim, mas infelizmente tem gente que não percebe isso.
A gente que acha que a gente quer ser mais que outro, mas não é isso. A gente só quer viver em harmonia, paz. É um clichê, mas é exatamente isso. É. E assim, eu queria saber de onde, assim, eu tenho uma opinião já formada sobre isso, talvez eu possa até ir falando um pouquinho para dar um tempo de você pensando no que eu vou te perguntar, que é justamente isso. Qual foi o momento que você acha que foi um estopim, assim, um clique, a gota d'água, talvez, para a mulher justamente exigir o seu direito, o seu espaço? Porque, assim, na minha opinião, eu já pensei nisso e tô tentando aplicar uma teoria sobre isso. Não só no caso da mulher, mas em outros casos também. Que depois da Dilma ter chegado na presidência, aí a gente não está entrando se ela foi uma boa presidente ou uma má presidente, Uhum. não é essa a discussão. E sim o fato dela ser uma mulher na presidência. Tanto que na época se discutia até o termo que ela ia ser chamada, se era presidenta, se era presidente, porque a gente não sabia como se chama como uma mulher, a gente não estava preparado para uma mulher estar lá. E ela estava, ela esteve, na verdade, por um tempo. E eu acho que, assim, depois que a mulher viu uma figura de uma mulher na presidência, talvez eu acho que ela. Porque, querendo ou não, eu acho que é o maior cargo que tem um Estado, assim, um Uhum. governo, qualquer lugar, qualquer sociedade, o cargo máximo é a presidência. E até eu colocaria como exemplo também os Estados Unidos, no sentido de, por exemplo, depois do Obama, assim, não que antes não era dito, não, eu acho que assim, que hoje em dia é um motivacional, um incentivo a mais, por exemplo, para as pessoas de peles negras verem um negro na presidência dos Estados Unidos e saber que um país cheio de problema, mesmo assim, conseguiram colocar uma pessoa igual a eles, o lance da igualdade. E a Dilma, eu acho que é a mesma coisa. Depois que uma mulher, na minha opinião, quem sou eu para falar o pensamento de uma mulher, não é meu lugar de fala, enfim, a gente tá só um Uhum. parágrafo aqui para eu achar aqui meu raciocínio. Que depois que acho que a mulher viu uma outra mulher ali na presidência, talvez o limite do sonho dela foi mais alto, porque até então acho que assim, a gente só consegue se imaginar onde a gente já viu uma outra pessoa igual a gente ali. Então a gente só consegue imaginar ir para a Lua depois que a gente vê um ser humano na Lua. Até lá é impossível, e você não vai se imaginar É. indo para a Lua. E aí, quando uma mulher está na presidência ali, acho que aí onde fala assim, mulher, você pode estar realmente onde você quiser. Você pode estar do topo até o chão. Depende de você, você escolhe. Obviamente que não nesse contexto todo bonitinho, com muitas lutas Uhum. e vai demorar um tempo essa luta. Mas eu queria saber de você, agora eu já falei bastante, que é justamente isso. Onde você acha que foi esse estopim Eu para vou as te falar que eu mulheres nunca parei ficarem para mais. pensar nisso. Nunca parei para pensar nisso. Mas, assim, houveram várias mulheres que foram à frente do seu tempo, né? Como a Frida Kahlo, a. Esqueci o nome dela. Que fez um livro no Holocausto, como chama? Anne Frank? Anne Frank. Até por ser uma menina ainda, né? Mas eu concordo com você, sim. Porque é o que eu te falei de representatividade. Se você vê uma mulher, você fala, nossa, eu posso chegar até lá. É exatamente isso. Tanto que você falou para mim no começo da entrevista assim, eu comecei no jornalismo pensando que ia ser a nova Fátima Bernardes, porque você já viu a Exatamente. Fátima Bernardes apresentando no Jornal A Nacional. gente, a gente tem que ter um parâmetro ali de onde você quer chegar, sabe? Eu acho que todo mundo tem alguém que se orgulha, que quer ser igual, né? Que a gente se espelha. Então, eu acho isso bem importante. E aí onde a gente pode ver tanto uma mulher na presidência, como uma mulher numa presidência de uma multinacional, uma mulher sendo sua chefe, você respeitando ela. Exato. É mais uma visão para os homens no sentido de verem as mulheres. Porque se a gente pensa na luta do feminismo, né, é muito importante que essa luta tenha, e quando a gente vê imagens como, sei lá, de mulheres que abrem mão da vaidade, porque eu não sei, mas assim, eu vejo igual quando as mulheres raspam o cabelo. Pô, é colocado desde que você nasce que o cabelo é importante, você ter o cabelo comprido, que é bonito isso, né? E se a mulher quebrar isso, ó, chegar num ponto de uma luta, que ela abre mão disso, dessa sua vaidade, raspa o seu cabelo, e tipo assim, e faz que o homem enxergue ela sem o cunho. Desculpa, é que passou. Vou cortar. E fazer com que o homem veja ela sem aquela conotação sexual,
para assim ser debatido, é muito importante a gente pode parar e pensar e falar assim, cara, a que pontos nós estamos chegando? Da mulher ter que não é destruir a palavra, não quero dizer isso, mas assim, desconfigurar a sua aparência anterior para poder debater com o homem e aí saber que ele não vai querer, tipo assim, ele não tá agradando ela porque tem alguma segunda intenção, né? É muito louco a importância desse bate-papo aqui. Sim, é bem complexa essa parte, assim. Mas, assim, a sociedade toda, ela é feita de padrões, infelizmente. Mas eu acho que a mulher tem um volume maior de padrões postos em cima dela, assim, sabe? Então eu acho bem legal essa desconstrução, que é a pessoa dá um clique e ela quer ser quem ela é, né? Porque ela nunca teve, hoje, falando mais disso, ela nunca teve essa oportunidade de parar e pensar, quem sou eu? Quem que eu quero ser? Entendeu? Então é bem importante todo mundo mostrar para as pessoas quem ela quer ser, quem ela é de verdade mesmo, sem ligar para a opinião dos outros. É isso aí. E deixa eu te perguntar, se você não quiser responder, não tem problema, a gente edita e, enfim, mas se você quiser responder, vai estar, tudo que eu falei vai estar Tá. aqui no vídeo. Mas agora vamos falar um pouco mais sobre política. O que você está achando? Você como já vou falar como jornalista, porque, poxa, você já está no 4º ano e só falta um TCC, se a gente for pensar assim. Só Ai, falta meu se... Deus, socorro. E como eu conheço você na parte de fazer trabalho e tudo mais, eu tenho certeza que você vai passar de boa e vai ser uma jornalista oficialmente, né? Amém. Mas, enfim, você como uma jornalista, como você está vendo esse cenário político, essas notícias, esse lance de fake news? Porque antigamente a gente não tinha essa preocupação de saber se a notícia era real ou falsa, tanto que tem o caso Escola Base, né, e vários Sim. outros casos também que exemplificam muito isso. E hoje em dia esse lance da fake news, da fonte, como você tá vendo, enxergando todo esse cenário? Olha, é bem difícil. A minha família, os grupos, né? Todo mundo tem um grupo de família, que a gente sempre vê as fake news vindo e você corre pro Google colocar o assunto lá e já para bater de frente, meu Deus, é um horror. Mas as redes sociais, elas têm, infelizmente, na verdade elas não têm um lado ruim, mas as pessoas que usam ela sempre arranjam um jeito de colocar ela de um modo ruim, né? Infelizmente. Então, como ela é muito rápida, as pessoas se aproveitaram disso, né? Pega uma notícia verdadeira, mas muda totalmente ela e sai disseminando para as pessoas. E as pessoas acreditam, infelizmente, porque é tão rápido e parece verdadeiro aquilo. Mas as pessoas não vão atrás, e muitas pessoas querem acreditar naquilo também. Então, eu acho que tem uma coisa muito pessoal também, que a pessoa se identifica ali, ela quer acreditar, mesmo. Não, é fake news, não, vou acreditar porque é isso que eu quero que seja, entendeu? Nossa, é muito difícil essas fake news, viu? Mas tem bastante gente, tem bastante veículos, né, que tem quadros próprios, né, de separar, de falar o que é fake news e o que não é. Mas ainda tem muita gente que cai nessa, infelizmente. Mas cada vez mais é a gente falar, usar as redes sociais, não usar do jeito que eles estão usando pro lado ruim e usar pro lado positivo para a gente tentar desmentir essas fake news, né? Que são um negócio horrendo que a gente vê no dia a dia aí. E como é que é competir justamente com esse livre acesso à notícia? Porque você, como jornalista, você sempre se dedica muito, você tem que ir até o local da matéria, fazer o texto, fazer a passagem, a edição, aprovar. E aí, quando você vai chegar, sei lá, no jornal ou na rádio, o que seja, você olha no teu WhatsApp e tem lá o que você vai falar, tudo distorcido, já num grupo de WhatsApp, você fala assim, gente, não é nada disso, Como que é essa sensação de, assim, cara, ouve o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo aqui é o certo aqui, eu tô fazendo todo o processo direitinho, secando a notícia, chegando em todos os lados da notícia, e aí quando você chega uma pessoa lá jogar qualquer coisa, e as outras pessoas falam assim, nossa, meu Deus, não acredito que ele falou isso. Olha, é bem difícil. Mas eu volto ainda nisso que eu falei sobre a pessoa querer que aquilo seja verdade. E
nesse jogo político, as pessoas também veem os veículos de comunicação como direita ou esquerda. Então, elas não querem acreditar na direita, ou elas não querem acreditar na esquerda, ou elas querem acreditar na direita e querem acreditar na esquerda. Então, é sempre um negócio mais pessoal, assim, sabe? É muito difícil lidar com isso. A gente sempre tem que debater, mesmo fora das câmeras, assim, vamos dizer, para pessoas que estão do nosso lado, né? Mas nossa, é muito difícil conviver com isso, porque a gente vai lá, fala com várias fontes, né? Várias pessoas que presenciaram alguma coisa, que sabem daquilo, e aí vem alguém que viu por cima e fala em cima de você. E assim, não existe verdade absoluta, né? Mas o jornalismo ele tenta ouvir a maioria das pessoas para trazer uma verdade que seja mais verdade para todo mundo. Então é bem difícil lidar com isso. E agora vamos voltar no tempo e vamos lá para o seu primeiro ano de jornalismo, seu primeiro ano de faculdade. Eu não sei como foi a sua reação, mas quando eu entrei no meu primeiro ano, porque assim, para quem não sabe, eu e a Isa, a gente estudou no segundo ano junto, mas o primeiro a gente fez diferente. Eu cheguei um ano antes dela, parei um ano, quando ela fez o primeiro ano, e a gente voltou no segundo junto, que aqui minha vida é uma beleza, tudo enrolada. Mas, no meu primeiro ano, eu sempre tive aquela coisa do jornalismo, eu pensava assim, eu falei assim, não, vou chegar no primeiro ano, aprender as coisas, no segundo eu vou sempre fazendo matéria, no terceiro eu já estou na televisão, no quarto já me conhecem. E a gente vai vendo que é totalmente diferente. E eu queria saber qual dessa época, onde foi que você falou assim, pera, é mais do que eu imagino do que é, e outro ponto que é quando você teve a reafirmação de que é isso mesmo que você queria para sua vida. Porque muitas pessoas desistem do primeiro pro segundo ano, né? Bom, como eu te falei, eu sempre quis TV. Aí você chega numa sala de aula que é bem assim, um padrão, né? Que a gente vê todo mundo sentadinho, o professor lá na frente. Mas, assim, no primeiro ano é muita teoria, né? A gente fica meio desanimado. Mas eu confesso que eu aprendi muito. Eu vou falar que eu gostei de primeira, assim, vou te falar a verdade. Mas quando eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, foi quando a gente teve jornalismo literário com a Rosângela, maravilhosa, nossa professora. Até que ela está sendo minha orientadora esse ano. Mas o jornalismo literário, ele meio que abriu meus olhos. É clichê falar isso, mas é assim mesmo. Porque o jornalismo literário, ele conta os fatos de uma maneira mais, vamos dizer, próxima de você. Mas com palavras rebuscadas ao mesmo tempo. Eu acho isso sensacional. Porque assim, o jornalismo ele é mais objetivo, né? A gente não pode ficar falando muita firula assim no dia a dia, porque a pessoa tem que saber do que está acontecendo. Agora, o jornalismo literário, ele é um pouco mais profundo, ele dá mais detalhes, ele abrange mais ambientes do que você está falando e tal. Então, foi o jornalismo literário que, assim, me fez falar, meu Deus, é jornalismo que eu quero mesmo. E você falou desse lance de falar robusto. Eu lembrei agora de uma frase de um professor meu do ensino médio, que ele falava assim, ó, fala difícil para falar bonito. É exatamente isso que ele falava. É, pode ser. Bom, a gente E, vê muitos políticos, na verdade, falando difícil e que, na verdade, não falam nada, né? Que são prolixos. né, Mas falar difícil, às vezes, é um bom negócio e é isso. é isso aí. E é que eu tava tentando pegar uma palavra difícil para concordar, mas meu vocabulário não chega tanto. Tudo bem, tudo bem. Você está, sei lá, não vou conseguir fazer. Não, Ah, já era. é difícil pensar em palavras difíceis, Não. porque assim, vou te falar, eu escrevo textos da minha linguagem e depois eu vou revisá-los e aí eu vou no Google falar, ver um sinônimo mais difícil do que a palavra que eu escrevi, entendeu? Porque assim, porque é bem difícil você saber de todas as palavras, né? E a gente não está acostumada a ouvir essas palavras mais difíceis e bonitas. Então eu confesso que eu escrevo com as minhas palavras e depois vou procurar uma coisa que fique bonita ali, entendeu? Que tenha o mesmo significado. Não, é meio louco. Eu entendo esse lado, porque
Eu já tive que fazer trabalho de jornalismo literário e eu fazia a mesma coisa. Eu escrevia do meu jeito, aí eu falo assim, não, peraí, eu acho que a gente pode trocar isso por aquilo, pode ficar Então, uma coisa mais bonitinha. mas eu acho que escrever é isso mesmo, né? A gente sempre mudar alguma coisa, a gente escrever um dia, no outro a gente acrescenta alguma coisa ou tira outra coisa. Sempre uma edição eterna, assim. Assim, esse lance de se reinventar e aprendendo também, né? Porque se você sabe o Exatamente. sinônimo de uma palavra, na outra vez você não vai precisar pesquisar de novo, você vai poder aplicar. Sim, exatamente. E agora eu quero trocar de assunto, porque assim, esse bate-papo é uma salada mista mesmo, a gente vai falando de tudo um pouco, porque justamente eu quero saber de tudo um pouco de você. Essa é a real. E eu Uhum. sei que você tem um lado voltado para o esporte, que eu não sou, né? Não concordo muito, mas também respeito, né? Fazer o quê? Que é que você tem um time. Deixa eu só pegar aqui meu copo. Você tem um time de futebol, né? Como que é? Tal de Corinthians? Exatamente. O Corinthians, a corintiana roxa. E como que é essa sua ligação com o Corinthians? De onde vem esse amor, essa paixão? Bom, meu avô, eu lembro dele sempre no sofá da sala, com um radinho bem quadradinho assim, com um visorzinho pequenininho, com antena, ele ouvindo os jogos do Corinthians. E eu vi aquilo e falava, nossa, que legal, meu avô ouvindo os jogos pelo rádio, né? E eu nem sabia ainda que eu ia me apaixonar pelo rádio no jornalismo. Mas enfim, meu pai também é corintiano. Minha família de primeiro grau inteira quase é corintiana. Já Mas tem um eu bando tenho ali já, uma né? influência, né? Tem uma influência. Entendi. E aí, vendo meu pai, vendo os jogos pela TV, né? Mais um avanço do jornalismo aí, eu falei, nossa, o que será isso, né? Aí eu comecei a assistir com ele e me apaixonei, assim, porque a gente sempre herda alguma coisa dos nossos pais, da nossa família, né? E a minha Eu herdei herança. diabetes. Mentira, mentira. Ai, Brincadeira. Jesus, Gabriel. Pelo amor de Deus. Bom, tudo bem também, só seguir o Só tratamento, né? tratar, não, mas não. Pelo amor de Deus. Mas enfim. Desculpa, pode continuar, não me contive. Aí eu comecei a assistir, eu confesso que eu assisto por paixão mesmo, porque eu não sou aquela futebolista que sei todos os passes, que sabe todas as jogadas. Eu sei o que é um escanteio, eu sei que é uma falta, eu sei o que é uma catimba e tal. Um rebaixamento. Isso. Mas eu confesso que assim, eu não sei o futebol no geral, né? Mas assim, eu me apaixonei, né? Porque eu vejo minha família assistindo e ouvindo, então eu assisto basicamente os jogos do Corinthians e do Brasil, assim, porque os outros eu falo, ai, não vou assistir alguém que eu não gosto. Mas eu assisto basicamente os jogos do Corinthians. Eu torço, né? Já fui na arena no meu aniversário do ano passado, foi muito legal. É sensacional. Eu nunca tinha ido num estádio grande assim, né? Eu tinha ido no estádio aqui da minha cidade, aqui de Rio Preto. No meu primeiro jogo, eu chorei no primeiro gol do Corinthians. Foi muito emocionante. E aí, então, ir na Arena, que é um estádio novo, gigante, maior do que eu fui aqui na minha cidade, é muito legal mesmo. E conhecer a história do time, né? E assim, é muito louco porque de todas as pessoas que eu falei de futebol nesses bate-papos, na verdade foi mais com você e com o Du, por enquanto ainda, e os dois corintianos, né? E no 2 esqueci de falar isso, eu vou aproveitar para falar agora, porque eu tenho uma ligação muito forte com o Corinthians, de verdade. Porque assim, eu assisti 2 clássicos do São Paulo, do famoso majestoso São Paulo e Corinthians. E dos 2 clássicos, assim, 2 vitórias, 4 gols pro São Paulo. Só vi a gente tomar um gol de vocês e foi um gol roubadaço. Então, assim, eu queria agradecer a todas as vezes que o Corinthians me proporcionou essa felicidade de ver o meu time ganhando de vocês. Foi muito bom. Tudo Aproveitar e deixar bem. aqui. Imagina, obrigada pelas suas vezes também. Que é uma Pô, troca, né? não, é o Lucão, né? O Lucão ajudou bastante, mas eu não vou nem falar dele, vai que ele me processa, né? A gente tá processando São Paulo. Ai, meu Deus. Mas, enfim, e você pretende semear esse amor e passá-lo para frente? Tipo, sei lá, quando você tiver seus filhozinhos ali, fala assim, ó, vem pro Corinthians Ah, aqui. com certeza.
Eu acho bem legal, porque acho que o que une a pessoas são a paixão por algo em comum, né? E até meu TCC que eu falei que eu tava fazendo um podcast, que eu tô fazendo um podcast, é sobre o esporte, mas na verdade eu tô abrangendo o lado mais emocional. Eu tô contando histórias que as pessoas têm com o esporte. Então, como eu disse, é a minha primeira vez no estádio, e não só o futebol, né? Todos os tipos de esporte. Eu vou falar sobre dança, ginástica rítmica, futebol também, vôlei, natação, tênis. E porque assim, o futebol, eu amo futebol, né? Como eu já falei aqui. Mas eu acho que também os outros esportes têm que ter um avanço assim na mídia, sabe? Porque a gente sabe, a gente fala sobre muito futebol, mas tá muito batido. A gente precisa falar de tudo, de tudo, ter uma variedade dos esportes, né? Para ter uma representatividade até também. É muito importante. E, ô Isa, você lembra qual era o primeiro gol que você viu do Corinthians, que você chorou? Não lembro não. Foi marcante, né? Foi marcante, mas eu não lembro. Não, relaxa, relaxa. Me perdoe, me perdoe. Essa parte não entra, relaxa. Eu chorei tanto que eu não lembro mais. Mas também mudou os jogadores, eu não lembro. Me desculpem, gente, me E desculpem. assim, tem uma coisa em você que eu particularmente nunca entendi, que é a Hum, sua fixação por um jogador do Corinthians. Não sei se você ainda tem ela, mas tenho. como você é fã do Gabriel, mas não é fã de, gosta, é fã de colocar fundo de tela, de, gente, Você tá me expondo, você tá me expondo. não, vou expor, já tá sendo exposed de Isabela Volpe. Coloca notificação quando ele Anônimas? publica as Você é um coisas. Anônimas? Você descobriu. Como que é Ai, esse amor pelo Gabriel? Me explica, se fosse por um jogador, sei lá, fizesse mais gols, não sei, assim, né? Ou o Cássio, que é ídolo, mas o Gabriel. é só pela beleza dele mesmo. Vou te falar a Agora verdade. eu vou te perguntar de novo, mas por que pelo Gabriel? Uai, cada um tem um gosto, né? Aí eu vendo aqueles jogadores jogando bola e tal, falei, é aquele, é isso. Entendi. Bom, pelo menos não foi o Cássio, né? Pessoa, assim, eu sigo ele no Instagram, né? Eu acho, né? Nunca falei com ele pessoalmente, infelizmente. Mas eu acho a índole dele bem legal, pelo que eu vejo nas mídias sociais, mas não sei, né? Entendi. Então no seu time é Gabriel e mais 10. Isso. 10 e faixa, beleza. Vai entender, né? Não, tudo bem, nada contra. Meu Deus do céu. A Mas gente tudo releva. conta também. Mas nada a favor, né? Né? Não, é. É que o assunto era beleza, você colocou o Gabriel. Não, desculpa. Se fosse, É sei lá, aquele ditado, o né? Fagner, o Cássio, o Ralf, até entenderia, mas. Brincadeira. Wagner Love. Pelo amor de Deus, me desculpe. E, Isa, agora que a gente já passeou em vários assuntos, e a gente já foi para política, já foi no esporte, a parte da poesia, eu queria falar um pouco mais sobre Continuemos. A gente falou pouco, eu acho, ainda sobre Continuemos. E você já contou um pouquinho como começou o projeto, que foi que você viu a Thay fazendo, e aí você teve a ideia de fazer também. E como surgiu o nome Continuemos? O nome, continuemos. Até postei um vídeo lá no Continuemos, viu, gente? Sigam, @continuemos_. Está aqui passando aqui no rodapé. Então, até postei esse vídeo no IGTV lá no Instagram, que foi o seguinte. Eu tenho um amigo na faculdade ainda, ele ainda faz jornalismo comigo. E a gente era mais próximo no primeiro e no segundo ano. E a gente conversava bastante nas aulas. E aí os professores iam chamar nossa atenção, né? E acabavam falando que eles chipavam a gente, sabe? De falar que a gente combinava como casal. Mas a gente não era um casal e nem é. Até que ele namora hoje. Beijo pra namorada dele, que eu sou amiga da namorada dele. Mas, porque sempre é um tabu, né? Amizade de homem e mulher, infelizmente. Isso é Mas os verdade. professores. É.
Mas os professores chamavam nossa atenção e acabavam falando que a gente combinava, que a gente estava gostando muito porque a gente estava namorando. Mas não estávamos, né? E aí, eu, para mudar de assunto, para a gente continuar a aula na faculdade, para todo mundo parar de falar aquilo que não era verdade, eu falava, continuemos, para continuar a aula, continuar o assunto. E aí, quando eu fui criar, continuemos, eu falei, gente, que nome que eu vou colocar? Porque eu não queria colocar, tipo, Isa, como é que é aqui? Poesias da Isa, por exemplo, o Poetisa, entendeu? É, Então mal eu brega falei, essa galera que faz canal e coloca o próprio nome, né? não, tudo bem, mas assim, eu queria alguma coisa diferente, né? Aí eu pensei em alguma coisa que eu ainda falo no dia a dia, né? É uma coisa que eu falo bastante, que as pessoas me conhecem por causa disso, então eu falei, continuemos. Então ficou continuemos. É bem legal, porque se a pessoa não sabe esse real motivo, né? Ela pode até viajar no motivo, né? A continuação da poesia, sei lá, pode Sim, encaixar a palavra diversas outras continuemos é coisas. uma coisa de avançar, né? Continuar, eu acho bem legal isso também. Bem Exatamente massa. isso. E, Isa, para a gente que começar as nossas considerações finais, assim, nosso Ah, último tema. Ah, cadê? Eu adorava a parte do jogo que tinha essa parte. Ah, eu fazia junto em casa com a minha mãe. ai, Mas agora a gente vai chegar no nosso último assunto aqui, que é a parte, assim, que a gente não pode negar que somos pessoas privilegiadas. E aí não cabe a nós, não é nossa culpa, a gente não escolhe ser privilegiado, a gente nasce sendo e é assim, e tem que aceitar. E se tem pessoas que estão acima das nossas condições falar que não é privilegiada, ela está mentindo, porque ela é. E você sabe que o privilegiado não é no sentido pejorativo da palavra. sim. E aí, como que a gente pode usar esse privilégio da maneira certa? Bom, primeiramente, estudando, porque a gente não vive o que o outro vive, então a gente tem que pesquisar bastante, estudar, principalmente história, porque o que tá, as coisas que acontecem no nosso presente são reflexo do nosso passado. Então a gente precisa estudar bastante, pesquisar sobre o que a gente não vive, o que a gente não tem experiência de viver e sofrer com aquilo. Falando sobre o racismo, também é postar uma foto preta no Instagram com a hashtag BlackoutTuesday, mas também é principalmente no dia a dia, são as pequenas atitudes que a gente vê, que a gente fala, aquela pessoa está desconfortável, eu vou ajudar ela. E também perguntar, porque muitas pessoas querem eles próprios, né, como eu vou dizer, se ajudar naquilo, eu vou dizer assim. Porque elas têm o poder, né? A gente tá falando agora mais disso, então elas têm o poder de acabar com o preconceito que elas estejam sofrendo ali mesmo na hora. Então, sempre perguntar para a pessoa antes de falar alguma coisa e também tirar dúvidas que a gente tenha com as minorias que a gente quer aprender. Tem bastante blogueiros, vamos dizer assim, ativistas que falam sobre vários temas nas redes sociais. A gente tem que usar isso a nosso favor e também ensinar outros que queiram aprender com o que a gente tem aprendido. Tem que ser desse jeito. É bem louco isso que você fala, porque realmente, né, saber usar o privilégio da maneira certa é talvez a maior solução para tudo isso, porque a luta da desigualdade social pelo equilíbrio é justamente isso, né? Conscientizar quem tem o privilégio e fazê-lo abrir mão disso, Exatamente. porque ninguém quer nada mais do que deve ter, ninguém quer um direito a mais, ninguém quer uma proteção a mais, não, pelo contrário, as pessoas querem ser tratadas de maneira igual. E aí a gente pode falar de todas as lutas, não só da Sim, luta racial ou da luta das mulheres, enfim, todas as lutas estão dentro desse contexto. E é justamente, eu acho que esse lance é de você saber o seu papel na sociedade, saber o privilégio que você tem. Você teve o privilégio de poder cursar uma universidade, você teve o privilégio de poder trabalhar, de poder, sabe, ter um estudo. E sim, você é uma pessoa que eu posso falar um pouco mais
na questão do seu pessoal, porque eu te conheço e somos amigos, você é uma pessoa que justamente está usando esse privilégio para transformá-lo e devolver para a sociedade de uma forma, na forma de notícia, na forma da ferramenta social, porque uma das ferramentas mais importantes da sociedade é a comunicação, é o jornalismo. Então, assim, eu acho que eu fiz essa pergunta para você porque eu sei que você já usa o seu privilégio da maneira certa e eu saberia que qualquer coisa que você falasse se encaixaria perfeitamente nesse tema, e é justamente para conscientizar as pessoas de saberem usar os seus privilégios da maneira certa. Se você pode fazer mais, faça o quanto puder. E se você não pode fazer mais daquela forma, vai ter uma forma que você vai poder ajudar. Porque tem pessoas que talvez não possam ajudar financeiramente, mas pode ajudar com uma foto, com uma hashtag mostrando solidariedade. E essa é a questão também, de poder saber abrir mão dos seus privilégios para Exatamente. um mundo melhor. E agora, Isa, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, suas redes sociais, para a galera te seguir. Bom, muito obrigada pela entrevista. Fiquei muito feliz quando a gente conversou no WhatsApp. Você me convidou. Quem quiser me seguir é @continuemos_ lá no Instagram. Meu pessoal é Isabela Volpe. E é isso, gente. Espero que eu tenha ensinado alguma coisa aqui, por pequena que seja o tempo, mas é sempre bom. E se vocês quiserem conversar comigo também, me chamem em algum desses perfis pra gente conversar, debater alguma coisa, que é sempre bom aprender também. E é isso. Isa, muito obrigado por participar. Foi muito bom poder conversar com você. Fazia muito tempo que a gente não conversava. E justamente esse projeto simboliza isso, essa união de pessoas que estavam ali numa parte da minha vida que eu quero resgatar e manter elas mais presentes. Isso vai ficar para sempre na história. Enquanto existir o YouTube, vai estar essa entrevista aqui. Então, eu queria te agradecer bastante por aceitar esse projeto, mesmo não sendo uma coisa que, sei lá, talvez você já assistiu alguns, mas tem uma galera que ainda não conhece muito e ainda estou dando os primeiros passos. E muito obrigado por me ajudar nesses primeiros passos, que é importantíssimo. E trazer pessoas como você, que tem essa consciência, que sabe explicar o que pensa, é muito bom, porque isso ajuda outras pessoas que estão, talvez, num processo de formar opinião, e você é uma formadora de opinião, né? Então, nada melhor do que ter uma pessoa que forma opiniões para poder dialogar comigo. Muito obrigado, Isabela Volpe. Disponha, eu que agradeço. Espero ter contribuído alguma coisa para as pessoas que estão assistindo. Não, Mas é contribuiu sempre muito. bom bater um papo fluido assim com qualquer pessoa, e você ainda é meu amigo. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. E é bem legal isso que você está fazendo também. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Com porque vontade. hoje, como eu falei no meio da entrevista aqui, a gente tem as redes sociais e todo mundo tem algum dom, assim, vamos dizer. Então, você tem o dom de entrevistar as pessoas, de comunicar. A comunicação, acho que é um princípio básico do ser humano, né? É se comunicar, é falar um com o outro. Então, sempre que você tiver alguma coisa que você acha interessante, é sempre bom a gente compartilhar isso com outras pessoas. Parabéns. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, comente. Enfim, faça o que tem que fazer, que vocês já sabem que é clichê demais falar todas essas coisas. Ative o Mas, sininho. ative o sininho. Muito obrigado por ter ficado até aqui, ter assistido toda essa entrevista. Valeu, um beijo, um queijo e tchau!